Olá, eu sou o Zera e esse é mais um documentário dessa vida de artista da sedução. Sejam bem-vindos, pode sentar aí, fica sossegado todo mundo. Hoje vamos ter mais um Zera Responde e hoje eu estou aqui na companhia da minha raposinha Inanna. Essas perguntas que eu vou responder hoje são sobre um assunto que eu sinceramente amo muito, que vocês já me conhecem da comunidade já, é o tal da poligamia. Porque tem uns irmãozinhos aí que estão perguntando bastante sobre isso, falando assim, puxa Zera, como é que eu faço para ser polígamo? Ou então, conheci duas e agora tô indeciso, se eu fico com uma, se eu fico com outra, será que dá para ficar com as duas, né? E aí tem uma pergunta aqui que ficou boa, sabe? Eu achei que valeu a pena para eu passar para vocês antes que se repetissem de novo. Embora eu já tenha feito vídeo sobre isso, há muito tempo não, mas pelo menos um ano atrás eu já fiz uns vídeos sobre isso, mas nunca é demais falar sobre poligamia, porque é um assunto muito bonito. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: Zera, estou com um problema. Estou ficando com uma garota que eu gosto muito, mas essa semana conheci outra que está apaixonada por mim. Essa outra é realmente fantástica e a adoro. Já a beijei algumas vezes, mas sempre que estamos juntos, eu fico com a consciência pesada porque eu lembro da outra que eu também quero muito. Zera, não queria ter que ficar escolhendo entre uma e outra, mas se elas souberem que estou saindo com as duas, posso perdê-las. Já vi um material seu sobre poligamia, mas queria uma dica prática do que posso fazer para ter as duas sem ter que esconder nada de ninguém. Será que consigo ser polígamo? Me ajude, pelo amor de Deus. Abraço. Olha, não fica desesperado não, viu? Embora, acho que a sua batata já assou já, porque esse vídeo eu estou respondendo agora, depois de uns 4 dias já que eu recebi esse e-mail seu. Mas, vamos lá, antes que a batata de muita gente asse por aí, né? Vamos falar então sobre poligamia, como é que é o negócio. Ó, é o seguinte, para responder isso aí não tem uma técnica. Ele pediu uma dica prática aqui, mas não existe uma dica prática para fazer uma técnica que possa fazer uma mulher querer ser uma das suas mulheres. Isso aí você faz através de uma filosofia que você vai aplicando, vai mostrando para ela que esse é o seu jeito de viver e ela vai aceitar porque isso vai ser natural. Então, no seu caso, como você já começou um relacionamento monogâmico com uma, vai ficar meio complicado de você conseguir introduzir isso agora, depois que as coisas já estão mais engrenadas. Mas possivelmente você consegue ainda, sabe? É difícil de ver uma mulher que não aceita a poligamia. A maioria que não aceita é porque nunca foi proposto, só isso. Então, vamos lá. Isso aí você vai fazer através da filosofia. É um frame da minha vida que costuma dar certo simplesmente porque elas entendem que eu sou um cara muito amoroso e que um homem que é muito romântico mesmo, ele é facilmente empurrado para poligamia. Muitos pensam assim, nossa Zera, eu não sei como é que você consegue dizer que você é romântico se você ao mesmo tempo tem relacionamentos múltiplos. Quer dizer, tinha, né? Que agora não estou mais com relacionamentos múltiplos. Mas o que acontece? Um homem que tem muito amor mesmo para dar, esse amor transborda dele, sai dele e não vai conseguir cair só em outro coração, vai conseguir vários corações por aí, né? E poligamia é uma coisa que me traz lembranças muito boas. Eu lembro que antes de ir para o barco no qual fui trabalhar no navio cruzeiro lá, né, de escravo, puxa vida, eu tinha uma relação poligâmica assim perfeita, eu me sentia tão bem que eu me beliscava o dia inteiro para ver se eu estava realmente acordado, entendeu? Era um sonho para mim, praticamente. E eu acho que todo mundo deveria viver uma coisa daquele tipo, pelo menos algum período da vida. Porque não é definitivo, né? Dizem que um dia eu também vou querer uma pessoa só para mim. Pode ser que seja verdade, não digo que eu sei de tudo, né? Mas eu não vejo essa possibilidade não, mas pode ser que seja verdade. Vamos lá. Se você começar a ficar íntimo das mulheres, presta bem atenção, que você só vai conseguir entender a poligamia depois do vídeo inteiro. Na verdade, nem depois do vídeo inteiro, só depois da sua vida sendo praticada, mas não existe uma dica prática aqui nesse vídeo, já vou te avisando. Você vai começar a entender conforme o vídeo for se desenrolando. Mas é assim, se você começar a ficar íntimo das mulheres, você vai reparar
que existe uma tara, uma fantasia sexual, de pelo menos 80% delas querem uma coisa só, que é fazer sexo com 2 homens ao mesmo tempo. Pode perguntar para todas as mulheres da sua família, suas amigas de escola, fala assim, qual que é a sua fantasia sexual e tal. Aqueles 20% que disser que não tem vontade de fazer sexo a 3, geralmente simplesmente não assumiu, porque também tem vontade de fazer sexo a 3. Imagina, em você, que é homem, é super latente essa vontade de fazer sexo com 2 mulheres ao mesmo tempo. Você acha que isso não quer dizer também que elas também têm essa vontade de fazer sexo com 2 homens ao mesmo tempo? Vamos acordar para essa estatística. Essa estatística já mostra coisas muito importantes para a gente. Que ela quer a multiplicidade tanto quanto você. E isso que eu estou falando de 2, né? Mas tem mulher que quer ficar com 8, 20 ao mesmo tempo. Verdade. Então vamos lá. A poligamia é legal, é uma coisa que eu gosto muito, já falei para vocês. E outro conceito, desde já, coloquem na cabeça de vocês o seguinte. Um pássaro só é um pássaro quando voa. Se for para viver numa gaiola, ele não precisa ter asas. Interpretem isso aí da maneira que vocês quiserem. Na verdade, isso aí vai muito além da poligamia. Essa frase, se você puder refletir sobre ela o resto da sua vida, vai ser muito bom. Você vai começar a entender a sua origem. Mas, em se tratando de poligamia, essa frase tem grande importância. Nos livros da nossa arte, tipo O Jogo, por exemplo, ou então em vários outros livros, onde tem outros artistas que incentivam a poligamia, assim como eu, alguns deles têm uma outra abordagem para a poligamia. Dizem que o melhor horário para se propor poligamia para uma mulher é quando você e ela já fizeram sexo pelo menos uma vez. Por que isso? Porque nesse momento ela já investiu o suficiente na relação para não querer perder esse investimento. Porque ela pode recusar antes, mas depois disso fica muito difícil. Depois do sexo ela vai perceber que ela já se conectou com você, ela já investiu demais em você, ela não vai querer perder esse investimento. O que acontece? Eu acho isso errado. Eu não gosto, embora eu já tenha feito disso muito no começo. Eu primeiro fazia isso, depois eu ia falar para a mulher e aí eu via na cara dela que ela ficava se sentindo enganada. E eu não gosto de imaginar que eu estou enganando a mulher de jeito nenhum. Eu me sinto muito mal com isso aí, eu não faço isso aí já faz uns anos aí já. Mas por que o pessoal aconselha dessa maneira? É porque no fundo, toda a comunidade dos sedutores não aceita a poligamia também. Ninguém imagina que a poligamia é uma coisa certa. No fundo, todo mundo pensa que é uma coisa errada. E por isso não consegue praticar, ou então se usa de artifícios para conseguir praticar isso. Se o próprio cara imagina que a coisa é errada, como é que ele vai conseguir convencer a mulher de que isso está certo? Não tem como. Então vocês têm que começar a entender a poligamia dentro de você. Tanto é que hoje em dia, antes mesmo do primeiro beijo, eu já contei para a mulher que eu sou polígamo. Geralmente antes do primeiro beijo, porque eu acho que até o beijo é muito investimento já, para depois eu dizer para ela que eu sou polígamo. Então eu não quero saber que eu induzi a mulher, eu quero saber que ela está comigo por livre e espontânea vontade e por escolha dela. É isso que eu quero. Dessa maneira, geralmente, elas aceitam também. Mas por quê? Porque desde o começo eu já passei aquela atmosfera para ela e ela sabe que, mesmo sendo polígamo, eu continuo preservando aquelas coisas que ela tanto quer em mim. Se você fizer ela entender que ela é livre, você não vai precisar explicar para ela que você é livre. É simplesmente isso. Essa é simplesmente a única técnica que eu posso passar para vocês em termos de poligamia. Se você, vamos memorizar isso aí. Se você a fizer entender que ela é livre, então você não vai precisar explicar que você mesmo é livre. O que acontece? Como é que funciona comigo? Durante as conversas que eu tenho com a mulher, eu já vou explicando para ela que ela é livre. A partir assim, de algumas ideias que vai contra a mentalidade de muitos homens. Porque a ideia é geralmente que você seja o único a ter várias mulheres, mas se você vê a sua mulher com outro, você já vai ficar meio bolado já, entendeu? Mas não é assim.
Não tem como, ela vai querer outros. Pode ter certeza disso aí. E provavelmente ela vai ficar com outros mesmo. Depois eu vou falar sobre isso. Só que um princípio que eu uso muito é dizer para ela que o nosso romance é secreto. Desde o começo eu tento mostrar para ela que existe esse clima discreto entre nós e que ninguém vai saber de nada do que acontecer entre nós. Isso é muito importante porque quase 100% das coisas que uma mulher não aceita ou que uma mulher não revela para um homem é simplesmente porque ela tem medo de que alguém mais fique sabendo daquilo. Se ela tivesse certeza mesmo que ninguém vai ficar sabendo de nada do que acontece entre vocês dois, ela se abriria para você de maneiras que você mesmo nunca nem imaginou, tamanha depravação e tamanha profundidade de sentimentos também. Então, baseie-se nisso aí. Se abra muito com a mulher de maneira que ela possa se abrir com você e estabeleça entre vocês dois um clima secreto. E inclusive secreto de verdade mesmo. Se seus amigos te perguntarem assim, quem está pegando? Não estou pegando ninguém. Ninguém precisa saber quem está pegando, cara. Ninguém precisa saber. Você não precisa falar assim, estou pegando aquela peituda ali, ó. Não, ninguém precisa saber disso aí. Senão você está ferindo aí o código de honra dos polígamos assumidos. Eita! Mas enfim. A vantagem de ter um romance secreto com a mulher é que isso facilita na hora dela aceitar a poligamia com você. Porque, o que acontece? Muitas vezes eu tô lá conversando com a mulher e tal, tô lá ficando com ela já, ou não, antes ou depois do beijo, eu tô lá conversando com ela e falo assim, sabe o que eu acho? Acho que o nosso romance deveria ser secreto. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que você é uma mulher encantadora e que você tem direito de ter na sua vida tanto amor quanto você quiser. E eu acho muito estranho isso que a maioria dos casais tem, de que você só pode ser feliz do meu lado, entendeu? Se o homem vê a mulher dele rindo com outro homem, geralmente ele fica nervoso, com ciúmes e tal. Mas eu acho que uma pessoa que ama de verdade não ia ficar nervoso de ver a mulher sorrindo com o outro. Eu acho que um cara só poderia querer ser o único homem da vida de uma mulher se ele tivesse certeza de que ele é o melhor homem do mundo. Porque você merece o melhor. Mas eu sei que eu não sou o melhor homem do mundo. Então eu quero que você se sinta livre para continuar sempre procurando esse homem na sua vida. E a vantagem do nosso romance ser secreto é que se algum amigo meu ou amiga verem você com outro, enquanto você está buscando a felicidade aí, se eles verem você com outro, nunca vai acontecer de ninguém vir atrás de mim e falar assim, Zé, a sua mulher está ficando com outro e tal, você está te traindo e tal. Nunca vai acontecer de ninguém julgar você com esse tipo de taxação. Ninguém vai te taxar de vagabunda por conta disso, porque ninguém vai ficar sabendo. Você entendeu? Eu acho bom porque isso preserva a sua privacidade e também a sua liberdade. Nesse momento, já acabou a encenação aqui, hein? Nesse momento, geralmente as mulheres olham para mim e falam assim, Zé, você não existe. Você pode não acreditar, mas se você fizer isso, vai acontecer com você também. Por quê? Porque tudo que ela sempre quis na vida, finalmente ela pode realizar sem ser chamada de vagabunda. Já imaginou que delícia ela poder ter quantos namorados ela quiser, sem que ninguém chame ela de vagabunda? Poxa vida, cara. Se você olhar na história, quase nenhum rei foi monogâmico. Quase nenhum rei tinha somente a rainha. Geralmente todos os reis, eles tinham várias e várias mulheres. Isso quando eles não pegavam todas as virgens do reino todo antes dos maridos. Isso era muito comum na antiguidade. Eles chamavam de deflorar, né? Eles tinham que tirar a virgindade das virgens do reino todo. Mas isso demonstra o quê? Que quem tem poder e liberdade vai querer, muita gente vai querer, não tem como. E o que acontece? Quando você mostra para a mulher que ela é livre, puxa vida, ela se assume, ela pode ser o que ela quer finalmente, ela é independente, autossuficiente. Puta, nossa, cara, ela vai fazer um escarcéu, entendeu? Ela vai se libertar. E, bom, imagine se ao invés de reis fossem rainhas. É porque toda a nossa sociedade foi criada num sistema patriarcal, onde o homem geralmente é mais importante do que a mulher, onde ele tem mais importância e mais poder do que ela.
Mas imaginemos um mundo muito gostoso, onde seria tudo ao contrário, onde seriam as mulheres a ter esse poder todo. Onde teríamos os virgens e as rainhas. Se uma mulher fosse uma rainha, você acha que ela não ia querer ter um harém também? Com seus 1000 virgens lá para ela? Claro que ela ia querer. Então, eu digo o seguinte, a mulher que ela entende que ela é poderosa e gloriosa e divina, ela vai querer assumir a sua sexualidade com vários outros homens, não vai ter jeito. Outra coisa também, assim, a minha função aqui, nesse canal nosso aqui da internet, é libertar vocês, homens e mulheres, que eu sei que tem muita mulher que me assiste e eu fico muito feliz com isso. Mas minha função aqui é libertar vocês. A sua mulher não vai deitar só com você pro resto da vida. Põe isso na sua cabeça, meu filho. Eu fico besta de ver que tem gente que já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever, já aprendeu a fazer continha de mais, vezes, dividir, subtração, e ainda acredita que a mulher vai ficar só com ele pro resto da vida. Pô, como que... E vai até pra faculdade esse tipo de gente aí. Não existe maneira dela ficar só se deitando com você pro resto da vida. Pode ter certeza disso. Absoluta. Mas, então você pode falar assim, ah, mas eu tenho minha namorada, esses caras tá falando besteira. Tudo bem, tudo bem. Confiança é uma coisa que a gente deve cultivar. É muito bom, inclusive entre casais que querem construir uma família, isso é muito importante. Mas, então vamos para alguns dados básicos aqui. Eu quero que vocês pesquisem quantos são os casais que pegam AIDS em casa. E isso é uma estatística muito triste e muito comum. Às vezes o marido está lá, todo fiel para a mulher, e ela vai, transa com outro e traz AIDS para ele. E o mesmo acontece também quando a mulher quer ser muito fiel e o marido vai lá, transa com outro e traz AIDS para ela. Isso é comum, infelizmente. Então, vai transando aí sem camisinha aí, espertão, vai transando aí. Outra coisa também, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Imagina o seguinte, quando você está se masturbando, por exemplo, que nós homens nos masturbamos muito, as mulheres também se masturbam muito, mas pelo menos elas não falam sobre isso. Mas quando você está se masturbando, você está pensando na sua mulher? Geralmente você está assistindo Xvideos, ou está assistindo algum filme da Bultmann, alguma coisa assim. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Quando ela também está tocando lá a siririca dela, ela também está pensando em outro, ela não está pensando em você, meu filho. Fique tranquilo a respeito disso aí, deixe de ser bobo. E o que acontece? Isso significa que se ela pudesse, ela estaria com o outro lá. Eu já sou de outra mentalidade. Eu prefiro que ela vá lá, transe com ele quando ela quiser, e depois volta pra mim só quando ela quiser transar comigo. Você entendeu? Pra ela não ficar me comendo, pensando em outro. E é o que acontece com muitos de nós aqui, da vida toda aí, a gente... Pô, quem já não transou com uma mulher aqui na cama pensando que está transando com outra? Poxa, isso é uma coisa natural. Isso aí mostra que não existe essa história de casal. Existe uma história de contrato. Fizeram um contrato, então agora eles são propriedade um do outro. Mas se eles pudessem, não seriam. Geralmente os casamentos acontecem por comodidade, não porque foi baseado no amor isso aí. Logicamente, existe uma certa porcentagem das mulheres que não aceita a poligamia. É uma porcentagem minúscula. Muito minúscula. Olha, eu queria até que você... Eu só tive que falar isso aí para caso alguém venha me perguntar depois. Porque geralmente essa porcentagem não aparece. Desde que você apresente mesmo com um frame firme que você é polígamo, elas não vão nem dizer assim, ah, não vão. Elas vão aceitar, sim senhor. Geralmente é isso. Mas existe uma porcentagem da população que não aceita a poligamia por dois motivos. Um é pela síndrome da Cinderela e outro é por tabus religiosos ou familiares. Porém, a maneira certa de se combater os tabus religiosos ou familiares é simples, é baseado em você mostrar para ela que tudo entre vocês dois é secreto, pronto. Se ninguém vai ficar sabendo, ela passa por cima de igreja, ela passa por cima de família, passa por cima do que for para ficar com você, pode ter certeza. Agora, o primeiro fator que eu falei é a síndrome da Cinderela. A síndrome da Cinderela, como eu já abordei em outros vídeos lá, é aquela síndrome que a mulher tem de querer ser a Cinderela, de se casar com um cara e viver só ela e ele
no alto de um castelo, felizes para sempre a vida inteira. Essa síndrome tende a se acentuar conforme a mulher chega perto dos 40 ou avança os 40. Porque infelizmente nessa idade ela já começa a se preocupar porque ela não quer morrer sozinha. E eu uso essa palavra morrer mesmo, porque embora saibamos que uma mulher de 40 está jovem, pra caramba ainda, boa de pular amarelinha ainda, embora uma mulher dessa esteja muito jovem, ninguém imagina a própria vida depois dos 40. Vocês mesmos que estão me assistindo agora, vocês podem ter planos para os próximos 10 anos da sua vida, porque vocês estão com 20, vocês imaginam quando vocês chegar nos 30. Mas e planos para os seus próximos 30 anos? Geralmente ninguém tem. Então, psicologicamente falando, toda a humanidade imagina os 40 anos como sendo a reta final da vida. Portanto, todos os planos a partir daí geralmente são planos de contingência já. Então, a mulher com 40 anos geralmente não quer poligamia, pelo menos não assumida desse jeito. Depois eu vou explicar como é que faz para sapatear isso aí. Porque ela quer cumprir com essa síndrome da Cinderela. Já perdi muitas mulheres de 40 para cima por conta disso aí. Então, depois eu elaborei uma outra maneira. Que é o seguinte, como contornar então crenças tão bem enraizadas, né? Depois de uma certa idade, então, a crença fica tão limitante, tão bem enraizada na mulher, que para ela fica difícil aceitar outra maneira, outro condicionamento mental. Você tem que passar para ela a ideia de que você não é do tipo que só vai transar com ela e depois descartá-la. Mas ela está com 40 anos e ela já viu milhares de caras que fizeram isso com ela. Pelo menos uma dezena já é o suficiente para traumatizar ela. Às vezes só 2 já faz dá conta do recado. Então ela não vai acreditar em você tão fácil. A não ser que você seja um incrível convencedor de pessoas. Mas existe uma maneira, porque existem mulheres de qualquer idade que realmente não querem poligamia aparentemente, e você percebe isso já nas primeiras conversas que você introduz com ela. Como fazer então para ela aceitar? É muito simples. Você precisa enganar ela um pouquinho assim, um pouquinho. E você não vai ficar com consciência pesada de enganar ela dessa forma, porque de certa maneira você vai estar fazendo a verdade acontecer. Todo mundo adora o proibido. Você que está me assistindo adora, eu adoro de coração e todas as mulheres do mundo adoram e ficam loucas com o proibido. Se você perceber que a mulher não é daquele tipo que vai aceitar ser uma das suas mulheres oficiais, você pode propor para ela que ela seja sua amante. Em certo momento você está lá ficando com ela assim. Nossa, eu gosto muito de ficar com você. Sinceramente, eu queria ficar com você para a vida inteira. Eu estou até pensando já em largar da outra, já só para ficar com você. Só eu e você. Nesse momento, geralmente, ela te dá um empurrão. Aí você fala para ela assim, não, realmente, eu tenho outra. E eu acho melhor te falar isso antes que o nosso romance se engrene muito, porque aí eu posso sair machucado dessa história. Mas, infelizmente, eu não tenho como largar dela. A gente já está num relacionamento faz muito tempo e nós temos uma história juntos. Não vai ter como eu largar dela sem ela ficar no meu pé. Realmente eu ia ferir muito o coração dela se eu fizesse isso. Só que eu ficaria com o coração mais ferido ainda se eu não tivesse você do meu lado. Eu não sei, estou numa situação muito complicada. Eu quero que você seja minha amante. Você aceita ser a outra? Claro que aceito! Uau! Geralmente é isso que acontece. Dificilmente uma mulher não vai gostar da ideia de ser a outra. E por que que isso acontece? Porque ela quer se sentir a espertona. É engraçado, porque ela sabe que ela fica num segundo patamar, às vezes, de importância na sua vida, né? Porque se ela fosse tão importante, talvez você quisesse ficar só com ela e tal. Só que você demonstra pra ela que ela é importante, mas que a outra também é, que você gosta muito das duas e tal. E coloca essa pitada do proibido junto. Cara, ela vai querer ficar com você de qualquer jeito. Então, vai acontecer com você, como aconteceu comigo, de às vezes você está transando com uma mulher aqui, amanhã você traz outra, amanhã você traz outra, amanhã você... Bom, aqui nessa casa não chegou a tantas RMLPs ainda, não tem mais tanta poligamia como eu tinha antigamente, né? Mas acontece da mulher pensar que ela é sua amante, mas na verdade ela seria que amante, a quinta, você entendeu? Na verdade, o que você fez foi uma maneira de ela entrar no seu harém, só que pela porta dos fundos. Você entendeu?
ela entra no seu harém, ela entra, mas às vezes ela precisa apresentar outra porta, entendeu? Às vezes ela precisa pensar que ela está enganando alguém para poder vir. Então ela pensa que ela é espertona, mas na verdade ela tá ali num hall de umas 3 ali que também pensam que são as espertonas e no fim das contas não existe esperteza nenhuma. Simplesmente elas aceitaram ficar com você, porque você usou a isca certa, a chave certa, que é o proibido. Bom, para completar aqui, existe... Bom, isso aí que eu estou te falando é real tanto quanto a síndrome da Cinderela. Aí, se ela não quiser, mesmo depois de tudo isso aí que você fez, depois de você ter implantado os assuntos certos e tal, paciência, né? Tem mulher que é chata demais. Então, não sei, às vezes é até melhor para você realmente que ela fique longe de você, não tem problema. Mas para completar, eu gostaria de falar um último argumento que eu aprendi na casa do meu amigo filósofo Fábio Coelho, que fez aquele artigo comigo, Você Quer Ser Alice? Lembra desse artigo? Se vocês não viram, por favor, sugiro que procurem pela internet, porque é um daqueles artigos libertadores incríveis que eu adoro. A gente estava conversando lá na casa dele, lá até altas horas da noite. Quando a gente se encontrou lá, bicho, foi um maior debate filosófico da minha vida. A gente ficou lá deitado e estava conversando sobre casamento, porque ele é a favor do casamento. Só que ele também é a favor da liberdade e do amor. E eu fiquei pensativo e tal, e ele soltou uma pérola. E aí já começamos a usar aqui já em São Carlos, já, ixi. Ele falou assim, para você o que é amar? Essa conversa é para você usar com a mulher em algum momento ali, em alguma altura do relacionamento de vocês, ou da interação inicial. Você está conversando com ela, de repente você solta uma dessa assim, para você o que é amar? Ela vai falar assim, amar é querer bem a outra pessoa, é querer a felicidade da outra pessoa. Geralmente é isso, essas são as duas principais respostas. Aí você vai falar para ela assim, amar então é querer a felicidade da outra pessoa, né? Querer que ela esteja sempre bem. Isso! Agora, e se a felicidade da outra pessoa que você ama depender de ela beijar outra pessoa? E a cara séria, porque você não está brincando. Geralmente nessa hora elas começam a falar algumas coisas egoístas. Ela fala assim, não, tem que ser feliz só comigo, não sei o quê. E aí você solta esse outro argumento e fala assim pra ela, mas se você queria que a outra pessoa fosse feliz, então você tá, mas tem que ser só com você, então você está impondo uma condição para a felicidade dela. De maneira que ela não pode ser feliz do jeito dela, mas sim do seu jeito. Isso aí não seria a verdadeira felicidade. Será que isso então seria o verdadeiro amor também? É complicado porque assim, quando você entra nessa conversa, o assunto fica meio pesado, porque mulher, você está usando argumentos racionais. E mulher, quando se trata de racionalidade, ela não gosta disso aí, ela funciona mal com argumentos, ela funciona mais com emoções, né? E nesse papo não tem muitas emoções, só que já serve para deixar ela começar a refletir pelo menos. Ela vai sair da sua presença, vai voltar para casa pensativa, entendeu? Alguma coisa muda no dia dela por conta disso aí. Bom, então é isso aí. Olha, gostei muito de estar aqui com vocês. Eu sinto que estamos todo mundo junto aqui. É como se tivesse uma plateia enorme aqui de 40 e poucos mil, assim. Eu fico muito feliz. E qualquer dúvida que vocês tiverem, seja você homem ou mulher, me mande um e-mail para zeracoach@hotmail.com. Bom, no mais é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido a questão da poligamia. Talvez você não precisa ser um polígamo, às vezes você não é um cara adequado a ser polígamo, mas para quem quiser ser polígamo, é só acompanhar isso aí que eu acabei de falar e boa. Muito obrigado, um abraço e namastê.